Olá! Hoje a gente mergulha num tema que, olha, pelos materiais que vimos, parece meio na sombra, mas o potencial de estrago é enorme. Server-Side Template Injection, o SSTI. Nossa ideia aqui é destrinchar o que é isso, como funciona, os riscos, né? E como se proteger, claro. Tudo com base no que a gente pesquisou. Uma coisa interessante é que as fontes mostram que muita gente confunde com o XSS, às vezes SSRF, mas o SSTI tem suas próprias particularidades. Vamos ver isso. Exatamente. O ponto central do SSTI, como os materiais que analisamos detalham bem, é explorar falhas naqueles templates que rodam lá no servidor. Sabe? Pensa naqueles e-mails personalizados com o seu nome ou páginas que mudam o conteúdo dinamicamente. Muitas vezes usam tecnologias como Twig, FreeMarker, Jinja 2, são nomes que apareceram bastante na nossa pesquisa. Entendi. Assim, quando a aplicação pega uma informação que vem do usuário, tipo um nome, um comentário, qualquer coisa, e em vez de tratar com um simples texto, ela interpreta aquilo como se fosse parte do código do próprio template. O perigo real que nossa análise deixou claro é quando essa entrada não é validada, não é limpa direitinho. Ah, então o sistema é meio que enganado para rodar comandos achando que é só um dado comum. Perfeito, é isso. Ele executa o que deveria só exibir. E tem aquele teste clássico que as fontes citam que eu achei bem visual. Injetar uma continha simples, tipo 77, num campo de texto. Se a resposta que volta for 49 e não texto 77, opa, sinal de alerta total, né? Como um dos textos falou, o servidor processou aquilo. E é aí que mora o perigo. Exato. É a prova de que ele interpretou, não só mostrou. A partir daí, a metodologia que os materiais descrevem para explorar isso geralmente usa ferramentas tipo o Burp Suite, para ficar no meio do caminho, sabe? Vendo as requisições HTTP. Aí o trabalho é investigar. Olhar as requisições, achar os parâmetros que podem estar vulneráveis, onde o usuário insere dados, e aí começar a injetar os payloads, que são os códigos maliciosos mesmo. E claro, ficar de olho nas respostas do servidor para ver o que funcionou, se deu certo e como ir além. E esse ir além pode chegar no ponto mais crítico, que os materiais dão muito destaque, a tal da execução remota de código, o RCE. Isso me parece o pesadelo, né? Os exemplos que eles dão são até simples, mas assustadores. Usar um comando tipo system pwd para ver em que pasta o código está rodando lá no servidor, ou system ls para listar os arquivos. Mencionaram até um arquivo moral.txt no exemplo para mostrar que dá para ver o que tem lá. E pior, até um system rm-rf moral.txt para mostrar que dá para apagar coisas. É controle quase total, então. Total. As consequências de um RCE são, assim, devastadoras. A gente está falando de controle completo do servidor, acesso a bancos de dados, roubo de informação sigilosa, mudar ou destruir arquivos. Não é por acaso que as fontes classificam essa falha como crítica pra caramba. É daquelas que pagam bem em programa de bug bounty, sabe? Porque o impacto é gigante. Nossa, e imagino que existam defesas, filtros para tentar barrar isso, né? Mas os textos também comentam que os atacantes tentam dar a volta. Falam muito de URL encoding. Como que isso funciona para enganar o sistema? Boa pergunta. O URL encoding basicamente transforma caracteres que são suspeitos para os filtros, tipo chaves entre parênteses, aspas, em códigos com porcentagem, como o %70b, %28, sabe? Um filtro mais simples pode não reconhecer esses códigos como perigosos. Ele procura o caractere literal, não o código. Aí o payload passa. Depois que passa, lá dentro o servidor decodifica e pronto, executa o comando. Às vezes precisa até de mais de uma camada de codificação para burlar filtros mais espertos. Ah, entendi. É uma espécie de camuflagem para o código malicioso. Isso. E por isso que a prevenção número 1, e isso é um consenso nos materiais que a gente viu, é tratar toda e qualquer entrada do usuário com muita desconfiança. Validação e filtragem têm que ser super rigorosas. A aplicação precisa saber exatamente o que ela espera receber em cada campo. Se é o nome, espera texto. Se é telefone, espera número. E nunca, jamais, interpretar essa entrada como código. A lógica central é, o sistema não pode esperar processar um 77, onde deveria ter só um nome ou um endereço web. Entrada é dado, não é instrução. Tem que ser tratado como texto. Perfeito. Então, resumindo a ideia,
SSI é uma brecha séria do lado do servidor que deixa injetar código nos templates. O risco maior é isso virar uma execução remota de código. E aí comprometer tudo, servidor, dados, tudo mesmo. Fica bem claro que uma coisa que parece pequena pode ter um impacto gigantesco. E isso puxa uma reflexão interessante, com base no que a gente leu, né? A gente vive na era da personalização. Tudo usa template para deixar a experiência mais pessoal. Olá, nome, recomendações. Até que ponto essas funcionalidades que são criadas para agradar o usuário nos se tornam, na verdade, portas de entrada para ataques se a segurança da entrada do usuário não for pensada desde o comecinho como prioridade máxima? Fica aí para a gente pensar.